Boa noite, meus amados. Você está num canal. Você está em um canal, que eu não sou o único que prega a graça de Deus, né? Você está em um canal da graça de Deus. Então sejam todos bem-vindos a este canal da graça de Deus, seja pelo Facebook, Ed do teclado, ou Ed Silva, você me encontra lá por esses nomes, ou seja, Ed em Nova Aliança no YouTube. Então você está no canal da graça de Deus. E para compartilhar essa sabedoria da graça de Deus, eu convido você para ficar aí no seu sofá, na sua cama. Eu não sei onde você está, nem que posição você está. Para mim isso não me interessa, a posição e o local que você está. Para mim não me interessa com quem você está. O que interessa é que você vai compartilhar essa administração da graça de Deus mais uma vez junto comigo, e nós vamos se alimentar dessa graça de Deus que vai ser ministrada agora para nossas vidas. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Eu não quero me demorar. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda esse link via WhatsApp para os seus amigos, para a sua família, para o seu pastor, né? Você está liberado. Aqui você é livre. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos e vamos iniciar essa ministração, porque eu não quero me demorar. Mas nós temos um tema, né? Nós temos um tema. Como sempre, nós não fazemos ministração aqui sem o tema. Nós temos um tema. E qual é o tema? O tema é a Igreja Emília. Quem conheceu? Quem lembra da Emília, do sítio do Pica-Pau? É dessa Emília que eu estou falando. Então, a Igreja Emília. Por que Emília? Então, vocês que são um pouquinho mais antigos, assim como eu, né? Eu não digo a juventude de hoje, que talvez nem sequer alcançaram, né? A Emília. A Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Você lembra de como que ela se vestia? Um vestido todo cheio de remendos, né? Parece a minha camisa, né? Um pouquinho de branco, um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho, né? Então, é essa igreja que nós vamos ministrar hoje, né? É dessa igreja. Essa igreja que anda toda remendada. Ao contrário do que diz a palavra de Deus, que a igreja de Cristo, ela tem roupas novas. A igreja de Cristo, ela não é uma Emília esfarrapada, cheia de remendo. A igreja de Cristo, ela tem roupas novas. Amém? Então vamos dar início. E para nós iniciar, eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia e a sua mente. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 21. Abra aí. Livro de Deus, Marcos, capítulo 2, versículo 21. Versículo 21, que é o nosso tema, né? Eu estou lendo esse versículo que é o nosso tema. Ninguém, preste atenção, meus amados, porque essas palavras aqui, elas não são de Marcos. Marcos está apenas relatando aqui neste livro, né? E Marcos está relatando aqui a pedido de Teófilo. Teófilo, aquele se dirige com excelentíssimo Teófilo. Eu creio até que esse Teófilo era um Alexandre de Moraes da vida. Sejam todos bem-vindos. Então, tá aqui, ó. Ninguém costura remendo de panos, ninguém costura remendos de panos novos em veste velha.
Ninguém, quem ninguém? A que Jesus está se referindo aqui, né? O livro é de Marcos, mas ele está referindo às palavras de Jesus. Ninguém quem? Ninguém que tem uma boa mente, ninguém que tem uma mente sadia, ninguém que está com a sua mente poluída, né? É um ninguém aqui. Porque quando a pessoa tem uma mente sadia, ela sabe que não pode remendar, né, remendos novos em vestiduras velhas. Porque aquela vestidura velha, ela não tem estrutura para segurar um pano novo. O que vai acontecer quando você pega uma veste velha que está rasgada e você põe ali um remendo novo? Aquela veste vai continuar se rasgando porque ela está velha, e apenas aquele remendo vai ficar maior ainda, porque você arrumou, deu uma ajeitada para lá, para colocar um remendo novo. E aquela veste não tem estrutura para esse remendo, ela vai continuar se rasgando. Amém? É o que Marcos, né? É o que Jesus falou, e Marcos está relatando aqui, que ninguém colocaria remendos novos em vestiduras velhas, porque aquele remendo apenas vai criar uma ruptura maior, porque a veste velha não suporta. Amém, meus amados? Então, por quê? E ele explica, Jesus explica por quê, né? Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura naquela veste. Mas Jesus, ele não está falando aqui para os seus ouvintes, né? Aqueles que seguiam ele pelos desertos da vida. Jesus não está falando aqui em um literal. Não, Jesus está falando aqui num simbolismo, no sincronismo, né? Como é que fala essa palavra? Me perdoe que eu só tenho a primeira série. É obrigado eu vir aqui dar a cara para bater para esses teólogos meia tingela que engana a igreja de tudo quanto é jeito. Então, Jesus está falando aqui das doutrinas da velha aliança, da lei de Moisés. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Ninguém pode colocar a doutrina da lei de Moisés na nova aliança de Cristo. Ninguém pode. Porque uma doutrina, as doutrinas da lei de Moisés, ela vai anular nas nossas vidas. Não é que as doutrinas da lei de Moisés, ela pode anular a graça de Cristo na sua totalidade. A lei de Moisés, as doutrinas, as vestes, se eu falar em todas as línguas para que você possa me entender. A lei de Moisés, as doutrinas da lei de Moisés, ela vai anular a graça de Cristo na vida daquele que aceitou esse remendo. Ela recusou uma veste nova e está aceitando uma veste toda remendada, a Emília, está aceitando as vestes da Emília do sítio do Pica-Pau. E até eu quero deixar bem claro, eu estou usando a termologia de Emília do sítio do Pica-Pau com muito respeito a vocês que evangélicos, que usa vestes, aliás, usa remendo velhos da lei de Moisés e quer colocar essas doutrinas velhas
na aliança de Cristo, nessa nova aliança. Se é nova aliança, não pode ter remendo. Não existe uma roupa nova com remendo. Não, não existe isso. Uma roupa nova toda remendada, não. A roupa remendada é uma roupa velha. E é o que ele está dizendo aqui, né? Não pode ter. Na roupa nova, não pode ter remendo. E nem pode ter remendo da nova na velha. Porque os remendos novos vai criar uma rotura maior nas vestes. Então, meus amados, a graça de Cristo, ela é tão fácil de entender ela, de compreender, que até um analfabeto como eu entende, de tão simples e fácil de entender. Mas os teólogos estudaram para confundir a mente da igreja e fazer a igreja andar em caminhos errados. Amém? Então é o que Jesus relatou, falou e Marcos está relatando aqui nesse livro, né? Ficará maior altura, 22. 22 não, perdão. Volta no versículo 18, volta um pouquinho atrás, em cima, no versículo 18. Ora, os discípulos de João, agora Marcos vai relatar aqui qual é esses remendos velhos nas vestiduras novas. Então está aqui no versículo 18. Ora, os discípulos de João, esses discípulos de João aqui, é João Batista, não é apóstolo João, porque até esse evento aqui, por isso que nós não podemos flutualizar a palavra, porque se nós flutuar a palavra, vai dar a entender que João seria o apóstolo João que teria discípulo, mas nesse evento aqui, João, o apóstolo João, nem sequer era apóstolo. Então, está se falando de João Batista, né? Os discípulos de João, aqueles que seguiam João Batista, e os fariseus, eu acho que até as crianças hoje entendem que eram os inimigos de Jesus de Nazaré, né? Ou vice-versa. Os fariseus, o Jesus de Nazaré, eram inimigos deles, porque os fariseus procuravam a todos os momentos condenar Jesus de Nazaré. E acho, né? Estou falando de Jesus de Nazaré para que todos entendam, mas é acho, né? Os fariseus estavam jejuando. Meus amados, eu quero que você preste bem atenção, ou então você nunca vai se libertar se você não prestar atenção no que você está lendo. Amém? Os discípulos de João Batista, na lei de Moisés, e os fariseus estavam jejuando. Meus amados, quem estava jejuando aqui neste evento? Os discípulos de João Batista na lei, que lá no versículo 21, ele está dizendo que não pode pôr doutrinas da velha aliança na nova aliança, né? E aqui no versículo 18, ele está afirmando, né, que quem jejuava aqui eram os discípulos de João e os fariseus. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejua os discípulos de João
e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Eles notaram aquilo lá, né? Tanto os fariseus como os discípulos de João Batista. Aquelas pessoas notaram, né? Os discípulos não notaram que aquelas pessoas que seguiam João Batista jejuava. João Batista, já acabei de falar, João Batista vivia na lei de Moisés, era um profeta. João Batista era um profeta da lei de Moisés ainda, né? E as pessoas chegaram até Jesus e perguntaram, fizeram esta pergunta: por quê? Nós temos, Jesus, vem cá, me responda uma coisa. Eu tenho observado que os discípulos, aqueles que seguem João Batista, eles jejuam. E os fariseus jejuam também. Mas aqueles que te seguem, esses não jejuam, Jesus. Explica para nós isso aqui. E ele vai explicar. 19. Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento? Você já imaginou você sendo convidado para um casamento aonde as comidas é com fartura, as bebidas com fartura, e você resolveu abrir um jejum exatamente naquele dia? Você pode até ir para a festa, mas lá você não vai poder participar da festa, porque participar de uma festa é comer e beber, porque festa tem 3 elementos que se compõem uma festa: pessoas, bebida e comida. Com a falta de um elemento desse, não é uma festa. Então você é convidado para um casamento e abrir um jejum justamente naquele dia. Como pode? É o que Jesus está dizendo aqui, né? Respondeu-lhe Jesus: porém, porventura jejua os convidados para o casamento? Porque Jesus está falando. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus, ele era o noivo. Jesus de Nazaré, o corpo, na lei de Moisés ainda, era o noivo. Então ele está dizendo aqui, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Enquanto naquela festança ali, enquanto o noivo está com eles ali, pode jejuar? É lógico que não pode. E por que os discípulos hoje, né? Por que hoje os discípulos de Jesus jejuam? Você é teólogo, você que estudou teologia, eu só tenho a primeira série. Eu quero que você me responda o porquê que os discípulos de Jesus se diz, né? Pelo menos se diz discípulo de Jesus, nos nossos dias de hoje, jejua. Por quê? Se ele está dizendo aqui, o próprio está dizendo aqui, pode jejuar enquanto estiverem comigo? Não pode jejuar. E por que a igreja jejua, meus amados? Por que os pastores fazem a igreja jejuar? Eu te respondo. Eu sei que não vai aparecer nenhum teólogo aqui neste canal, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, que responda a esta pergunta, mas eu vou antecipar, eu vou responder. A igreja hoje, ela jejua porque não é igreja, não é seguidoras de Jesus.
Eles são seguidores de quem? Dos fariseus e de João Batista. Porque eram os seguidores desse povo que jejuava. Os seguidores de Jesus, que você está lendo comigo aqui, eles não jejuavam. E por que a igreja jejua? Porque não são seguidores de Jesus, de Yahshua. Eu não sei como você vai preferir chamar. Amém? Está com ele e ele continua, Jesus continua. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Mas a igreja, da boca para fora, ela confessa que Jesus está com eles e que eles estão com Jesus. E por que jejua? Me responda aí. Você que é teólogo, eu nem vou falar daqueles dos baixinhos lá que não entendem nada de Bíblia. Estão lá só apenas no meio da multidão, seguindo o homem que fica lá em cima, no local chamado altar, que faz a igreja jejuar. Mas aqui está bem claro que aqueles que seguem Jesus como noivo não podem jejuar. Então, meus amados, vamos aproveitar o ensejo e pôr a nossa mente para funcionar mais um bocadinho, né? Se o noivo está assumindo para si a responsabilidade que a igreja não pode jejuar, aqueles que seguem ele não podem jejuar, como noivo, noivo não paga a conta. Noivo paga a conta, o boleto da noiva? Não paga. Noivo paga aluguel da noiva? Não paga. Noivo paga água da noiva? Não paga. Noivo paga a luz da noiva? Não paga. Noivo paga a conta do supermercado? Não paga. Mas ele está assumindo, ó, enquanto eu sou noivo, eu assumo essa responsabilidade. Agora, e como marido? Porque ele foi tirado e voltou como marido. Quando ele saiu que voltou, já voltou como marido da igreja. E o que acontece com o marido? O marido assume a conta da mulher. O marido assume o aluguel da mulher. O marido assume a conta do supermercado. O marido paga a conta de água e a conta de luz. Agora você imagina, se o noivo já está assumindo, trazendo a responsabilidade para eles, não, vocês não podem jejuar. Estando comigo, vocês não podem jejuar. Agora você imagina o marido. O noivo dorme na casa da noiva? Não dorme. Não dorme na casa da noiva. Principalmente se for na mesma cama, não dorme na mesma cama. E marido? Marido dorme. Então ele está dizendo aqui, se como noivo, eu estou assumindo, dizendo para vocês, você não pode jejuar, e como marido então? Mas a igreja, no momento que a igreja abre um jejum, o que é que a igreja, meus amados, me ajuda aí, o que é que essa igreja está dizendo com as suas ações negativas? Jesus, não, eu não sigo Jesus. Eu não sigo Jesus, porque se eu seguisse Jesus, eu não jejuava. Porque está escrito aqui, os discípulos deles não jejuam, mas a igreja jejua. Por quê? Porque não são de Jesus. Falam da boca para fora. Amém, meus amados? Mas não acabou não. Versículo 20, tem mais um bocadinho aqui. Versículo 20, dias virão, continuou Jesus com a palavra. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo,
E nesse tempo que foi tirado o noivo, jejuarão. Olha aí. Você não diz que não pode jejuar? Jejua ou não jejua? Bem, meus amados, antes de eu continuar a explicação aqui, eu quero entrar pelo um raciocínio que todos conhecem, né? O jejum, ele significa aflição, tristeza. Então, se morre, só um exemplo, né? De exemplo, se morre um ente querido meu, eu vou ficar triste, eu vou ficar aflito. Ou vice-versa, se eu morro, os meus entes queridos vão ficar tristes ou ficar aflitos. Então, nessa ocasião aqui, Jesus está dizendo que pode jejuar, porque o jejum é um sinônimo de tristeza, de aflição. E ele está dizendo aqui, ó, contudo em que ele será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O noivo foi tirado na sexta, sábado. O noivo foi tirado na sexta, sábado, domingo. O noivo volta já como marido, assumindo. Se o noivo já assumia o jejum, você imagina o marido. O marido agora. Volta no domingo, não como noivo mais, mas como marido da igreja, porque a igreja ela é a esposa do Cristo ressuscitado. A igreja ela não é a esposa de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré, a igreja era a noiva, mas ele me volta no domingo já como marido da igreja, assumindo contas, aluguéis, tudo na nossa vida. Amém, meus amados? Então, se você jejua, com essa prática, não com a sua boca, mas com a sua prática, que é palavras vazias, vai ao vento, mas a sua prática está dizendo, Jesus, eu não sigo Jesus, Jesus não é meu esposo, Jesus não manda nada em mim. Eu não sigo Jesus, nem ele tem nada comigo. Porque ele está dizendo aqui, ó, como noivo já assumiu para não jejuar, e como marido. Aí que não vai fazer mesmo, né? Mas infelizmente, é o que a igreja aprende dentro de um prédio com a placa lá, Igreja do Godofredo. Aprende essas doutrinas. Nasceram e se criaram com essas doutrinas e hoje fica bem complicado para fazer uma igreja entender que ela não pode jejuar. Era até o 20. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. Primeira de Coríntios, no capítulo 11, no versículo do 2 ao 5. Versículo 2. É isso mesmo, deixa eu ver se estou lendo no lugar certo. Capítulo 11, do 2 ao 5. Versículo 2. De fato, eu vos louvo. De fato, eu vos louvo. 1 de Coríntios, perdão. Não. 1 de Coríntios, capítulo 5. Eu estava abrindo o capítulo 11. É o versículo. É o capítulo 5. Do versículo 6 a 8. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Paulo doutrinando os coríntios, né? A igreja de Coríntios. E Paulo quer dizer, não é boa a vossa jactância, ou seja, não é boa as vossas doutrinas. O povo de Coríntios, para quem não sabe, é um povo mais idolatra que tinha naquela região. Era o povo de Coríntios, nem vou me aprofundar. Isso aí no nosso tempo vai subir. Mas o
povo de Corinto era o povo mais idolatra naquela região. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? O que é que Paulo está dizendo aqui? Já que Paulo não é aboleiro, Paulo não tinha nenhum parentesco com a Ana Maria Braga. O que é que Paulo está dizendo? Um pouco de doutrina da velha aliança vai anular a graça na vida de vocês. Vai anular a graça na vida de vocês. Um pouquinho só. Um pouquinho de jejum vai anular a graça de vocês. Porque, meus amados, o que nós vemos aí é uma igreja cheia de remendos. Igreja dizendo que é de Cristo. Se ela é de Cristo, ela tem que ter roupas novas. Porque a igreja de Cristo, ela recebeu roupas novas, ou seja, doutrinas novas. Então, se é de Cristo, não pode ter doutrinas da velha aliança. Não pode. Mas a igreja chamada de Cristo está com as vestes aí igual a Emília do Pica-Pau Amarelo, um pedacinho de um pano, um pedacinho de outro, né? Um pedacinho de Moisés, um pedacinho de Jesus, um pedacinho dos profetas, um pedacinho dos apóstolos. E assim está seguindo a igreja chamada de Cristo, que era para viver em vestes novas, com vestes novas, sem remendos, limpa e alvejada de toda a sujeira que se vivia na velha aliança. Mas infelizmente a igreja chamada de Cristo ainda vive com essas vestes sujas da velha aliança. Versículo 6, né? Então, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 7. Lançai fora velho fermento, as doutrinas velhas da velha aliança. Porque Paulo não era boleiro. Velho fermento, para que sejais nova massa. Para que você seja nova, viva uma graça nova, uma graça limpa, sem doutrina da velha aliança. Como sois de fato, sem fermento, sem doutrina da velha aliança. Pois também Cristo, não é Jesus de Nazaré, o que andava no deserto, aquele que ressuscitou. Então, é aquele que ressuscitou. Também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O nosso Cordeiro Pascual foi imolado. Mas a igreja vive aí todo mês imolando o Cordeiro. Então a igreja chamada de Cristo, elas vivem matando Jesus para si mesmo todos o primeiro e o segundo domingo do mês, de cada mês. Porque se eles levantam o corpo, que eles chamam de corpo, né? Está levantando o corpo, dizendo que eu sou o corpo de Jesus, então o corpo foi imolado. Então, todo o primeiro ou segundo domingo do mês, eles matam Jesus para eles mesmos. Porque se eles estão com o corpo na mão, Jesus foi imolado ali, o cordeiro foi imolado ali naquele momento. Mas tudo isso acontece por falta de sabedoria. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 8, vamos ler 8. Por isso, celebramos a festa, né? Celebramos a festa não com velho fermento, não com as velhas doutrinas, com carneiro, com ervas amargas, né? Não com isso, mas com a fé. Mas com velho fermento, nem com o fermento da maldade, né? Fermento da maldade e da malícia. É o que nós vemos hoje dentro dessas igrejas, quando eles celebram a tal de Santa Ceia. Onde entra a malícia? Ele já faz no primeiro ou segundo domingo, onde entra o que? O pagamento.
do povo. Sempre acontece entre o primeiro domingo e o segundo. Né? Tem gente que recebe no primeiro dia do mês, no quinto dia do mês, outros chegam a receber até o dia 10. Então sempre eles estão nessa meta aí, de primeiro e segundo do mês, onde eles dão um envelope que diz que aceptou a oferta da Santa Ceia e venha. A malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade, porque a velha aliança era uma mentira, a velha aliança era sombra é mentira. Sombra uma hora está do meu lado direito, outra hora está do meu lado esquerdo, e tem hora que ela some. Você não vê a sombra. Amém? Agora sim, 2 de Coríntios, não era a primeira, era 2 de Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, no versículo 2 ao 5. Versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, disse Paulo à igreja de Coríntios, digo eu, a igreja brasileira, você que está me ouvindo agora neste momento. Com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas nas chamadas igrejas evangélicas, os pastores preparam a igreja para três, né? Moisés, eles devem referência a Moisés, as doutrinas de Moisés, né, batismo, essas coisas aí. E para Jesus de Nazaré, o corpo, e para o Cristo. Então se torna uma igreja prostituta, uma igreja adúltera, casada com aquele que ressuscitou, mas vive de amante, vive como amante de Moisés e do corpo chamado Jesus de Nazaré. Então é uma igreja adúltera, prostituta. É uma virgem, como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. 3. Vamos ler até o 5. 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva. Quem foi que enganou Eva? Foi uma cobra ou foi Adão? Foi Adão. Então essa serpente aqui é Adão. Com a sua astúcia, como a cobra tem astúcia, a astúcia provém de quem? É inerente de quem? Do ser humano. O ser humano que é astúcio. Com as astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente, com as doutrinas de Moisés, a vossa mente, e se parta, né? E se aparte da simplicidade que é a pureza devida a Cristo, que nem eu falei no começo do vídeo. Servir a Cristo, servir a graça de Deus, andar em graça de Deus, pregar a graça de Deus, são coisas simples. Até um analfabeto como eu, que só tem a primeira série, serve a Cristo e prega o evangelho dele, que é simples, né? 4. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, Paulo pregava qual Jesus? O ressuscitado, o Cristo, o ressuscitado. E nas igrejas, prega os dois, prega o antes da cruz
e o ressuscitado. Como é que se chama isso? Adultério, prostituição. Outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espíritos, sabedoria, de outro Jesus, sabedoria, espírito diferente, sabedoria diferente, ensinamento diferente, né? Diferente que não tendes recebido, ou não tendes recebido, ou evangelhos diferentes. Evangelhos diferentes. Então, você vê que nesse tempo aqui, 2 evangelhos era pregado lá. Não hoje lá, né? Então, nós estamos falando da raiz do evangelho. Então, naquele tempo já se pregava o evangelho de Moisés, da lei, e evangelho da graça. E Paulo está dizendo, se vocês estão a receberem outro evangelho que não seja esse que eu prego, vamos continuar, diferente do que não tendes abraçado, a esse evangelho, né? De boa mente tolerais. 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais. Olha como Paulo se refere a Pedro e a Tiago e a João, a esses tais apóstolos, tais, olha a palavra, tais. 6. Vou ler até o 5, mas vamos ler até o 6. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. No conhecimento. Né? Eu posso até pregar esse evangelho para vocês um pouco rude, sem palavras bonitas, mas eu trago para vocês o conhecimento, a revelação do verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? E não de Moisés. Não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. E é o que eu tenho falado aqui, é o que eu tenho pregado. Eu tenho de todos os modos, de todos os meus esforços, com a minha simplicidade, trazer o conhecimento do Evangelho para vocês que desejam ser um cristão autêntico. Amém, meus amados? Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 21, é um versículo só. Versículo 21. E foram informados, né, a teu respeito, Tiago, falando com Paulo aqui, numa reunião, num encontro que eles tiveram depois, né, depois que Paulo começou a pregar a graça. E foram informados a teu respeito, que ensina a todos os judeus. Tu ensina, já me falaram isso, já me trouxeram essa fofoquinha nos meus ouvidos, Paulo. Que tu ensinas a todos os judeus, entre os gentios, aqueles judeus que viviam fora de Jerusalém. Porque Paulo, ele não pregava a graça dentro de Jerusalém. Paulo pregava fora de Jerusalém. Né? Entre os gentios, apostatarem, sair, deixar, recusar, apostatarem de Moisés. É para seguir as doutrinas de Moisés, você que se diz um cristão. Não estou falando com qualquer um. Estou falando com você que se diz cristão. O cristão é para seguir as doutrinas de Moisés
ou é para se afastar das doutrinas de Moisés? Paulo está dizendo aqui, é para se afastar das doutrinas de Moisés. Como Tiago está dizendo, nós sabemos que você manda, ensina os judeus e os gentios aí, que é para deixar as doutrinas de Moisés. Dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos, não deve circuncidar os filhos, né? Vamos trazer para o dia de hoje, temos tempo para falar um pouquinho, trazendo para o dia de hoje, não se deve levar para o pastor, apresentar o pastor lá na igreja depois de 8 dias de nascido, nem andar segundo os costumes do quê? Da lei de Moisés. Não é para andar segundo os costumes de Moisés, jejuando, apresentando filhos, fazendo vigília, dando dízimo, se batizando nas águas. Não é para andar desse jeito. Quem vive na graça não é para andar desse jeito. Amém, meus amados? Colossenses capítulo 2, versículo do 16 ao 19. Versículo 16. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou festas de luas novas, ou sábado. Então, vem os da lei, eu não participo de festa de lua nova, eu não tenho Santa Ceia, que é a Páscoa, né? Eu não tomo suco dizendo que é sangue, e que, por exemplo, ninguém venha falar para mim, você vai para o inferno, você não toma do sangue, não come do corpo, que é o pão que eles dizem, né? Aí vem outro lá e diz, olha, você vai para o inferno, você trabalha no sábado. E a doutrina de Cristo, do Evangelho de Cristo, diz aqui, ninguém vos diga isto, ninguém faça isto, porque você é uma nova massa. E essas doutrinas aí são as doutrinas da velha aliança. Bebida de festa de luas novas, o sábado, 17, porque tudo isto, festa de lua nova, sábado, bebida que é beber do sangue, né, e comer do pão, nem diz, tudo isto tem sido sombra. Como é que serve a sombra? O que é sombra? A sombra, boa noite, Terezinha. A sombra, uma hora está do lado direito, outra hora está do lado esquerdo, e outra hora a sombra foi embora. Ela te deixa. Então, é o que Paulo está se referindo aqui aos Colossenses, né? Aos Colossenses. Ninguém vos julgue por festa de lua nova, por sábado. Ninguém vos julgue por comida ou bebida, porque tudo isso é sombra. Que uma hora está aqui, outra hora está aqui e outra hora some. Ninguém vos julgue por isso. Cadê a nossa? Por sombra das coisas que havia. Sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A igreja, ela é de Cristo. Amém? O corpo da graça, em graça, o corpo não é um pedaço de pão, é a igreja. A igreja, quando se fala igreja, quando se fala corpo, está falando de tudo, porque nós não servimos fisicamente a Cristo. Nós somos espirituais. Sendo espirituais, aonde você estiver, o horário que você estiver, você está sendo a igreja, está sendo o corpo de Cristo, porque naquele momento ali, visualmente, você está só, mas você não sabe. Mas quantas pessoas naquele momento estão ouvindo uma palavra de alguém que está pregando o Evangelho de Cristo? Quantas pessoas não está
com o pensamento, orando a Cristo, né, no pensamento, então essas pessoas estão ligadas a Cristo. Então a nossa reunião não é fisicamente com um monte de gente num salão chamado igreja, ou até mesmo sem ser chamado igreja. A nossa união com Cristo é espiritual. Então não tem hora, não tem dia. Estamos 24 horas ligados a Cristo. Amém? 18. Ninguém se faça hábito. Pastor, eu vou trocando por moeda pequena, né? Aqui está em nota de 200, vou trazer em nota de R$1. Moeda de R$1. Ninguém se faça hábito. Pastor, não é o pastor que costuma dizer o que você deve fazer, deve comer, aonde você deve ir, você não pode ir em certo lugar, você não pode fazer isso, não pode cortar o cabelo. Então ele é o quê? O árbitro aqui. Então é o pastor. Se faça árbitro contra vós outros. Ninguém faça isso. Pretextando humildade. Não é exatamente o papel do pastor? Papel de humilde, santinho, do pauco. Humildade e de culto aos anjos. Ninguém faça isso. Culto aos anjos. Eu vou dar em trocado também um pouquinho aqui, porque está em nota de R$100. Eu vou trocar em moeda de R$1. Ah, essa noite apareceu um anjo. O anjo me apareceu na cama. O anjo apareceu e disse para me falar para a igreja que ela tem que fazer o voto a voto de Daniel, das 21 dias de jejum. Esse Paulo está advertindo assim, cuidado com esses anjos aí. Essa coca é fanta. Culto aos anjos, baseando-se. Olhem quem que eles se baseiam para dizer, olha, um anjo me apareceu. Baseando-se em visões. Paulo está dizendo, cuidado com isso. Isso não é de quem é um cristão, não. Baseando em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então o camarada, ele passa o dia perturbado, pensando em como manipular a igreja. Aí de noite, filho, aquelas visões vêm na mente. Aí aquilo que ele passou junto, que ele passou perturbado de dia, as visões vêm de noite. Na outra noite ele vai para a igreja e diz que Deus falou com ele por conta disso. É isso que acontece dentro das igrejas. É isso que acontece. 19. Vamos ler até o 19. E não retendo a cabeça, da qual, não retendo a cabeça, né? Essa cabeça aqui não é essa cabeça. Essa cabeça aqui é Cristo. Cabeça da igreja. Não retendo a cabeça, da qual o corpo, nós, o corpo é suprido. Quem é que nos supre? Cristo nos supre. O corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, né? Quando você é suprido por Cristo, você cresce em graça, no entendimento, você não passa a ter medo mais de nada, de falatório que se circula por essas redes sociais, pelas televisões. Você não se entrega a esses falatórios. Você diz, eu sou de Cristo. Se Ele permitir que eu passe isso que estão falando por aí, eu passo. Se Ele não permitir, eu não vou passar. Bem vinculado com suas juntas ligações, cresce o crescimento que procede de Deus.
É isso que nós vivemos. Amém? Temos mais três passagens, duas passagens aqui, né? Efésio, tem essa e mais outra só. Volta um pouquinho. Efésio, capítulo 5. Nós vamos ler do 23 ao 27. Efésios 5, do 23 ao 27. O 23. Eu vou começar do 22. As mulheres, seja submissa ao seu marido. Submissa não quer dizer escravo. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça. Paulo está fazendo aqui uma terminologia. O marido, na vida carnal, o marido é o cabeça da mulher. O marido é o supridor da casa e da família. E é o que Paulo está dizendo. E Cristo é o nosso supridor espiritualmente. No espírito, né? O cabeça da mulher, como também Cristo, não é Jesus de Nazaré, o corpo. Aqui já está falando do espírito. Cristo é o cabeça da igreja. Nós juntos. É o cabeça da igreja. Sendo este mesmo, Cristo, né? Sendo este mesmo o Salvador do corpo. O Salvador do corpo. Aí, o crente que não tem o entendimento da graça de Cristo, acha que esse corpo aqui vai se salvar, vai para o céu. Porque Paulo falou, só que o Cristo é o salvador do corpo, não é o salvador de briga, de assalto, de certas doenças, né? Ele é o nosso salvador dessas coisas. Porque salvo para a vida eterna, nós já descemos de lá e voltaremos para lá. Então, Cristo ele nos salva dessas emboscadas humanas. Nós paramos no 25. Paramos no 25. Cristo amou a igreja. Nós paramos no 24. A mulher seja submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, né, que se deu por ela, que a si mesmo se entregou por ela. 26. Para quê? Para que ele se entregou? Aqui não está dizendo que ele vai se entregar, ele já se entregou. Se ele se entregou, então tudo que está escrito aqui foi feito. Para que santificasse. Se ele se entregou, então ele nos santificou já. Então nós estamos santificados. Nenhum evangélico crê nisso aqui. Tendo a purificado, né? Ele nos purificou. Ele não vai purificar. Já nos purificou. Nenhum evangélico crê nisso. Por meio, né? Era feito isso. Isso aqui era feito por meio de água. O batismo da lei. Por meio de água, né? Era feito por água. Pela a palavra. Se inverteu agora. O que era feito através de água, agora é feito pela palavra. Então, é essa palavra que nos santifica, nos purifica, quando nós recebemos ela de boa gratidão, né? Sem pergunta, sem suspeita. Então, esta palavra, ela nos santifica, né? Nos purifica, nos traz limpo, sempre limpo, a presença dele. Então, da água pela palavra.
27, vamos ler até o 27. 27, para que ele fez isso? Ele se entregou, ele morreu para fazer isso aqui. Ele vai explicar por que ele fez. Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, ele fez todo esse sacrifício porque ele queria ver uma igreja desse jeito, santificada e purificada. Então, ele fez isso porque ele já foi a cruz. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não é uma igreja imunda, uma igreja pecadora, uma igreja de barro, né? Eu sou o barro, eu sou o pó da terra, eu sou o barro, eu sou o vaso de barro. O vaso está chamando vaso de barro, né? Não. Tudo isso era no passado. Hoje nós somos desse jeito, purificado, santificado, que ele fez para apresentar a ele mesmo, não foi a ninguém, a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Isso quer dizer que tem outras coisas ainda que ele fez. Porém, santa. Qual é o infeliz evangélico que assume isso, que ela é santa? Qual é o evangélico que assume isso? É o que a palavra está dizendo aqui. Se a palavra está dizendo, eu assumo. Eu sou santo. Não porque essa carne é santa, porque o Espírito dele está em mim. Porém, santa e sem defeito. Amém? E para nós encerrar, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, um pouquinho mais atrás. Uma hora já. Mas estamos terminando, é a última passagem. Romanos, capítulo 7, versículos 5 e 6. Versículo 5, porque quando vivíamos, Paulo dizendo, Paulo, judeu cumpridor da lei e transgressor. Ele, no mesmo tempo que ele cumpria, ele tinha uma lei para cumprir, mas por conta da lei ser muito excessiva, eles não cumpriam a lei na integridade. Como eles não cumpriam, eles eram o quê? Pecador. Transgressor, pecador. Então está aqui. Porque quando vivíamos segundo a carne, porque Paulo está se referindo à carne, porque para cumprir a lei era com a carne. Vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas, você vê que Paulo está falando da lei aqui, ó, posta em realce, por quê? Pela lei. Pela lei. Operava em nós, né? Os pecados da lei, a lei apontava, né, as transgressões, a lei a condenava. Então, é o que o Paulo está dizendo, ó, a lei fazia isso, condenava, apontava, né, operava em nós, em nossos membros, né, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Se não fosse a lei, eles não eram pecador, assim como os gentios não eram pecador, porque os gentios não tinham lei de Moisés. Pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a bênção. É isso quem vive a lei? Aqui está dizendo que é para a morte. Então, se eu vivo a lei de Moisés, eu estou frutificando para a morte e não para Deus. Para a pessoa frutificar para Deus, tem que seguir a graça de Deus e não a lei de Moisés. Amém, meus amados? Eu espero que tenha sido, essa ministração tenha trazido a você entendimento, porque é com esse entendimento que nós se libertamos de todos os enganadores, seja ele do maior ou menor, né? Que todos eles são perigosos, os maiores
usa a muleta da teologia, dizer, eu estudei, então você se engana. O cara disse que fez teologia, aí você não vai acreditar num coitado que só tem a primeira série, você vai acreditar em quem? Em quem fez teologia. Então temos que tomar cuidado com isso, porque a nossa sabedoria não vem de homem, mas sim do Cristo ressuscitado. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo e até domingo a este mesmo horário, amém? Tenham um bom resto de semana.